É o nome da minha avó. Olha, querida. Dona Rosa, afinada Dona Rosa, né? Que já partiu há anos. Tem uma história bacana pra falar da Dona Rosa. Então fala. Olha, essa história Contei. o Lucas Eu sabe. O conheço. Lucas vai falar uma. Eu nunca dormi na casa da minha tia, que também já faleceu. Nunca dormi. Meu pai tá assistindo e ele vai saber dessa história. Como é o nome da tua tia? É, tia Nilzete, já faleceu também. Ela ri assim, né? É. Aí o que aconteceu? Falou em tia. Tu falou nela, a energia ela pegou. É. Ela tinha aquela risadinha. Então, o que aconteceu? Aí minha tia Nilzete, ela... Eu dormi na casa dela. Quando eu dormi na casa dela, eu nunca dormi na casa de ninguém. Meu pai falou, minha avó tava já acamada com 86 anos que sofreu uma queda. E aí meu pai falou, vou pra casa. Eu falei, pai, eu quero dormir aqui. Minha avó não tava reconhecendo mais quase ninguém, ficou 9 meses na cama e tudo mais. E aí meu pai falou, fica aqui, mas eu não queria que você fosse pra casa. Já que você quer ficar, fica. Aí, dormi na sala. Dormiu eu, a minha prima, Rosemary, e a Rosane. Nós 3. E a minha tia dormindo com o marido dela no outro quarto. Quando deu umas 5 horas da manhã, ela levantou, antes de ir no quarto da minha avó, acordou minhas duas primas, filhas dela, e me acordou e falou assim, vamos pro quarto da mãe, que era minha avó, se despedir dela que ela está partindo. Aí a minha prima mais velha falou assim, como, mãe, você tá falando um negócio desse? A avó tá dormindo, a senhora tava no outro quarto, como é que a senhora sabe? Ela falou assim, porque ela foi me acordar no sonho e falou que tá indo embora. Tava se despedindo já. Fantástico. Aí a gente foi pro quarto da minha avó. A minha avó já há anos falava que quando ela fosse partir, era pra colocar a vela na mão dela. E era a neta mais medrosa, que é a neta mais velha, que era a Rosemary. A Rosemary fez isso daí. Que bacana. E aí ela começou ali se despedindo. Você viu o respirar dela, ela tentou levantar a perna. Aí eu coloquei a mão. Minha tia, viva na época, falou, faz uma oração, Pai Nosso. Colocou a mão na testa da minha avó, também fez um Pai Nosso. E minha outra prima do meio colocou a mão na barriga dela, fez um Pai Nosso ali, todo mundo ao mesmo tempo junto. E ela foi embora que nem um passarinho. Que morte. Aí colocou o espelho, acabou. E justamente na noite que eu dormi lá. É, porque o Cosmo, ele faz, ela queria, essa despedida era importante. E, então, automaticamente, a força dela uniu vocês. Escuta, nossa, tua avó, aqui assim, ela fazia assim, botava a mão aqui. Sim. Ai, ela era bem forte, né? Era. É aquela história, se eu não, ó, a senhora aí, eu aqui. Eu vou fazer um gesto, porque, ó, ela ficou, a senhora aí, ó, que ela fazia assim, e ela era bem forte. Não, e a tua prima, que era medrosa, tinha uma delas que era muito brigona. É a mais velha. Ela, porque a tia disse, brigona. Tu falou medrosa e tem brigona. É a mais velha aí. É. O Lucão tem uma história pra contar também. Conta, Lucas. Essa daí é boa. Não, eu tava contando pro Reinaldo, né? Porque, na verdade, a família do meu pai... O meu pai, ele tem... Desde pequeno, assim, quando eu nasci, meu pai tem muito essa coisa de... Ser... eu não sei se é... Eu não sei dizer, Rosa, se é o que ele chama de mediunidade. Dom, capacidade. É. Que foi pra mediunidade. Ele é muito sensível e, às vezes, eu acho que ele até vive em outro plano mais do que aqui, assim. E eu sempre tive umas brigas com ele, até porque essa coisa de... vidas passadas, ele acredita muito nisso, e fez terapia e não sei o quê, e eu não gosto dessas coisas e tal. Desde pequeno ele falava, olha, você também tem uma sensibilidade, então ele acabava indo em centro espírita, eu não gosto também. Só que da família dele tem umas histórias que são o pessoal é muito sensível, assim. E a bisavó dele, que seria a mãe do pai dele, ela tinha essa capacidade de saber quando ia acontecer certas coisas, né? E ela dizia muito que ela sabia quando as pessoas iam morrer e que ela não falava porque ela não tinha essa licença como... Mas o dela que ela ia falar. E aí ela marcou anos antes de acontecer, uma data tal, no dia tal. Era uma família muito grande, o pessoal do Nordeste, ela tinha... A avó do meu pai, acho que chegou a ter mais de 15 filhos. Ela marcou uma data que naquele dia todo mundo tinha que estar lá porque era o dia que ela ia morrer. E tem uma foto dela sentada numa rede, todo mundo em volta, acabou o dia, ela deitou e morreu. Que maravilha. Não, pode. Aí, Que lembra maravilha. que eu te disse que tu é uma pessoa muito sensível, que tu tem intuições, isso se herda.
a sua avó. O seu pai levou para uma leitura religiosa, mas não deixa de ter. Você já está fazendo uma visão diferente. Isso são, a gente herda. Um racional não pode ter ele pode ter flashes, mas vocês têm a sequência. Por quê? Porque a sua avó é genética, o seu pai, como eu já falei, optou por uma leitura religiosa que não se discute, se respeita, e você está perdido, não sei se eu acredito ou não. Exatamente. É o dom hereditário. Dom hereditário, que querido. é assim, ó. Que é o desenvolver, não é é o aceitar. Minha avó, meu pai, então eu vou dar um ouvido, eu vou com mais calma. Não vai de Você já cabeça, escutou isso vai daí com também cautela. várias vezes, né? Não, e ele não relatou tudo. A avó dele sabia a data de todo mundo que ia morrer da família. Só Eu sei não o que podia aconteceu falar. com meus parentes, a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu cunhado. O meu avô, ele tinha muito, assim, essa sensibilidade. E ele se comunicava, diz, né, meu pai conta, porque eu perdi meu avô quando tinha 2 anos, então eu não cheguei a conversar. Que ele se comunicava muito com a mãe dele por Telepatia. telepatia. E ele falou que uma vez ele... Uma coisa assim, não desfazendo de nada, Sim. mas antigamente o leigo eram pessoas mais sensíveis, mais viviam a sua vida, aquela vida natural, não tinha interferência de religião, de cultura, de um querer ser melhor que o outro. Então, aquela simplicidade, aquela pureza, dava a eles o direito de trabalhar no equilíbrio, razão, emoção e sensibilidade. O leigo era o sábio. O leigo Era o sábio. Era o sábio. O leigo era o sábio. Sim. Porque não... Né? É muito mais. Eu, com todo respeito, eu vou para fora, para cidades do interior, eu digo, meu Deus, como a gente aprende com essa gente tão simples. Mais que nos livros. Você diria que é porque tem menos interferência de outras coisas? É uma Sim, vida mais querido. simples? Sim, querido. A sabedoria deles é natural. A nossa é muito... vou botar a nossa também, porque eu também estou... É muito com interferência intelectual, de estúdio, de postura, de ser... Eu já vou botando florzinha. Criamos camadas. Criamos Perfeito. camadas. Meu pai, essa história que o Lucão contou aqui, meu pai já contou também de familiares. Seu meu vô, alguma coisa assim. Também sabia a data, a época que ia morrer e tudo mais. Que loucura. Não, isso era e muito gera mais essa conexão, é verdade. simples e puro. E dentro de um todo, vamos lá jogar perguntas? Vamos jogar perguntas, né? O pessoal, os internautas querem saber. Vamos dar a vez dos internautas aqui. Vamos ver. Lucão vai ler para nós.